Fala pessoal, continuamos o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Fischer. Vamos agora para a partida 58, Fischer versus Geller, jogada em 1967. Como sempre, se você está curtindo a série, deixa o like no vídeo. Se não tiver inscrito no canal ainda, não se esquece de se inscrever para receber mais vídeos como esse. E também ajuda a divulgar o canal aí, pro pessoal, às vezes os amigos que gostam de xadrez nos grupos e não conhecem ainda, né, o nosso conteúdo, pra gente chegar em cada vez mais pessoas. Se você tiver muito afim de apoiar o canal, existe uma outra possibilidade, que é fazer parte do clube de membros. Essa é uma forma de você dar um apoio mais direto para o crescimento do canal. E além de tudo, você vai receber um conteúdo exclusivo toda semana. A gente, a partir desse mês, começamos a liberar toda semana um vídeo exclusivo para os membros do canal. E no mês de maio, eu estou mostrando a minha preparação para o Continental das Américas, um torneio super importante que eu vou disputar no fim do mês. E eu estou publicando ali alguns vídeos mostrando como é a minha rotina de treinamento e a minha preparação para um torneio tão importante. Bom, continuando, a gente vai para a partida 58. O Geller tá de volta. A gente viu uma partida antes, Fischer contra Geller, faz um tempo. O Fischer ganha muito bem essa partida. Mas o título da partida que a gente vai ver agora é Obra Mestra Arruinada, ou Obra-Prima Arruinada, Falida. Então vocês já imaginam que talvez as coisas não terminaram tão bem pro Fischer, mas eu não vou dar mais spoilers, né? Então, Fischer com as peças brancas jogou o seu E4 de sempre. E aqui foi C5. A outra partida que nós vimos no livro, do Fischer contra o Geller, tinha sido E5, mas dessa vez foi uma siciliana. Cavalo F3, D6. Aliás, essa partida eu já vou avisando que ela é cheia de cálculo, tem muitos momentos de exercício pra vocês. Nem sei, eu acho que o vídeo vai ficar bem longo, mas é uma partida muito legal, assim, pra treinar cálculo e posições de ataque, é excelente. Eu recomendo que vocês foquem legal nas posições aí que a gente vai ver, porque tem vários exercícios ao longo da partida. Então, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, e o Geller jogou cavalo C6, ele jogou a siciliana clássica. A gente viu uma partida na siciliana clássica também, que é Fischer-Gligorici, um pouco antes, e também teve Fischer e Benko, se eu não me engano. Nas duas, o Fischer jogou bispo C4, mesmo lance aqui. A variante sozinho, que o Fischer gostava contra a Najdorf, e ele também jogava contra a siciliana clássica. O Geller fez E6. O Benko... o Fischer comenta que contra a dama B6, aparentemente não tem uma refutação para essa ideia do Benko. Na partida que a gente viu no livro, o Fischer jogou cavalo de D2 contra o Benko, mas esse lance não coloca muitos problemas para as pretas, apesar de que é uma partida muito bonita que o Fischer ganhou. E o Gligorici, se eu não me engano, o Gligorici foi bispo D7. Foi assim. Mas bom, ele comenta que dama B6 é interessante, ele não achou uma refutação para a jogada do Benko. Mas o Geller fez E6. E aí foi bispo E3, mas o Fischer ele vai mostrar outras ideias na abertura aqui, né? Então ele fala que bispo B3 é um lance para restringir um pouco as opções das pretas. Essa é uma reação bastante comum, assim, na Sozinho. Quando as pretas fazem E6, que é um lance para limitar esse bispo, ele pode estar preparando D5 com ganho de tempo também. Pode ser uma ideia possível para já lutar pelo centro. Então, bispo B3 é um lance profilático bem comum. Na Najdorf também, quando joga bispo C4 A6, bispo C4 E6, é bem normal as brancas fazerem bispo B3. A gente viu a partida não faz umas 2 ou 3 partidas atrás, né? Fischer-Bednarski, que foi assim. E a ideia é essa, é sair com o tempo do D5 ou do B5 das pretas. Aqui no caso, nessa partida o Fischer faz bispo B3, mas ele fala que bispo B3 restringe um pouco as alternativas das pretas e ele também já jogou assim, então ele mostra alguns exemplos. Aí A6, que é também ainda um lance bem normal, às vezes o preto pode jogar cavalo D4 e B5, né, para acelerar o jogo na ala da dama. Mas F4, que é um lance que o Fischer gosta bastante, a gente já viu nas outras partidas que o Fischer joga a variante sozinho, que ele gosta muito dessa ideia com F4 e F5, né, para explorar mesmo a força do bispo na diagonal e tentar abrir de novo essa diagonal. Dama A5. Ele comenta que cavalo A5 já foi jogado também contra ele, mas aí o F5 mesmo. Cavalo por B3, A, B3, bispo E7, dama F3. E aí em uma partida as pretas acabaram não jogando bem, assim, porque foi roque, bispo E3, e aqui o adversário dele fez bispo D7, que é muito lento. Depois de G4 jogou E5, mas aí cavalo de D E2, e tipo, essa posição tá muito melhor para as brancas, né? Não tem como parar G5, por exemplo. O branco vai jogar cavalo G3, G5, e aí tá ganhando a casa D5 e ainda tá amassando na ala do rei ali. Aqui já tá muito melhor. Mas a gente pode resolver os problemas das pretas de um jeito bem satisfatório jogando E5.
Direto, assim, sem bispo D7, né? E5, por quê? Quando o cavalo de D2, B5. Daí as pretas põem o bispo em B7, torre C8 e vão quebrar com D5 e esse plano é meio forçado. Eu já tinha falado isso na partida Fischer-Bednarski, né? Que a avaliação dessas posições evoluiu bastante com o tempo, assim, e hoje já a maioria delas são consideradas ok para as pretas, essas posições da Sozin. Na época do Fischer, na mão dele era perigoso, mas hoje em dia já é mais do que inofensivo, assim, até tranquilo, até mais promissor pro preto, eu acho. Então essa seria uma... Cavalo A5 é uma linha bem confiável, na verdade, esse plano de trocar o bispo rápido ali de B3. Mas Dama C7, que também já foi jogado contra o Fischer, é um lance realmente duvidoso, porque aí chega o F5, cavalo por D4, dama por D4, e aí as pretas jogaram E por F5. E na partida foi E por F5, bispo F5 e roque. Na verdade, essa é uma linha que o Fischer dá, que tem uma boa iniciativa para as brancas. Mas é até mais forte bispo G5 aqui. Desenvolver colocando uma pressão no cavalo, porque isso também é uma forma de lutar pela casa D5. E além de tudo, o branco pode rocar grande, né? Isso aqui já tá muito ruim pras pretas também, tá bem errado. Mas dama A5 foi jogado contra ele, se eu não me engano, se não me falha a memória. Deixa eu ver que se é isso. Acho que sim. Claro, dama A5 ameaça cavalo por E4, né? Por causa da cravada. Então agora as brancas fazem roque. Aí ele examina algumas opções. Por exemplo, cavalo por D4, eu acho que é o lance que foi jogado contra o Fischer. Cavalo por D4. Dama por D4. E aí jogou D5. Parece um bom recurso, porque as pretas abrem o centro e estão ameaçando o bispo C5, né? Então parece que tá resolvendo os problemas. Ele também examina a dama C5, mas fala que isso aqui não é bom. O computador, ele gosta mais de bispo E3 aqui. Dama D4 e bispo D4 mesmo. E o branco tem uma vantagem de espaço, apesar das trocas, da troca de damas. Mas é até mais legal a linha do Fischer que ele dá, que é dama C5, DC5 e agora A4. Uma continuação mais posicional, né? Mas é um lance bem chato esse, porque ele tá ameaçando fixar a ala da dama e depois vai conseguir pressionar C5 muito fácil. Tipo bispo E3, E5 e cavalo E4, por exemplo. E aí as pretas têm vários problemas na ala da dama. Mas na partida foi D5. E aí bispo E3, é a linha que ele dá, evitando o bispo C5, claro. Só que agora tem essa tensão que as pretas precisam resolver. Se cavalo por E4, D por E4, ele mostra uma ideia de ataque muito forte e bem legal aqui, bem instrutiva. Então é a primeira posição para vocês pensarem aí. Como que o branco desenvolve esse ataque? O jeito que as pretas vieram jogando com D5 e trocando tudo em E4, na verdade é uma estratégia muito ruim. Porque essas trocas não resolveram o problema das pretas, que é o desenvolvimento. O rei ainda tá no centro. E, na verdade, isso torna a posição das pretas mais difícil. Porque as trocas ajudaram a desenvolver as peças brancas, né? Tipo, a dama veio pra D4, o bispo veio pra E3. E ainda a troca dos cavalos deixa o rei preto mais exposto. O lado que tem vantagem de desenvolvimento, ele sempre tem que jogar para abrir a posição, porque dessa forma você consegue expor ainda mais o rei do adversário. E aqui é muito bom fazer isso para as brancas, porque as torres também já estão entrando em jogo pelo centro. Então o Fischer mostra uma operação muito legal aqui, F5. Lance bem forte. Quando E por F5, quer dizer, se E por F5, G4. Ele ignora já o material, né? O rei tá super seguro, mas ele quer mesmo é abrir a coluna F agora. E se joga bispo E6, G por F5, bispo toma B3, A por B3, e a posição vai desmoronando, tá caindo D4 agora. Dama B4, torre A4, outro lance fino. Dama por D4, torre D4, e a posição das pretas já é bem difícil aqui. Por exemplo, bispo E7, torre por D4, não dá tempo, torre por E4, não dá tempo de rocar. Joga Rf8, mas agora tem um arremate bonito para as brancas. Então, qual é o arremate aqui? Jogam as brancas e ganham. Mesmo no final, o ataque continua, isso que é legal. Então jogam as brancas e ganham. Bom, aqui vem uma ruptura decisiva. F6. Bispo toma F6. Torre para F6. G para F6, bispo H6, rei G8, torre G4. Engraçado que mesmo trocando várias peças, o branco continua jogando por ataque, né? Impressionante essa posição. E... uma outra alternativa seria dama B4 direto. Mas aí o Fischer dá uma ideia bem precisa. Bispo A4, porque não pode mexer o rei, né? Rei E7 perde a dama. B5, só que aí dama D5. Bem fino. Essa torre tá sem casa.
Ele ataca a torre, ela não tem a casa A7 por causa do bispo, e se torre B8, dama E5, né? Cheque ganha a torre. Esse é um arremate bem instrutivo já. E outra alternativa que ele analisa é D por E4, cavalo por E4 e bispo E7. Mas aí cavalo D6, né? Pega o bispo ali, o rei vai continuar no centro e esse bispo é um monstro e a posição vai abrir. Então, são várias coisas ruins para as pretas. E bom, se cavalo G4, aí também tem um arremate bonito. Rei H1, né? Lógico, porque ameaçou cavalo E3 e bispo C5. Beleza. Então, rei H1, cavalo por E3, dama E3. D por E4. Se bispo C5, que parece ganhar um tempo, dama G3, né? Ataca G7, tá caindo D5 ali também, então já é um desastre. Então, D por E4, dama E4. Que cria essa ameaça de F5. Ameaça com abrir a coluna E e a coluna F, né? Com efeito decisivo. Bispo E7, torre A E1. E segundo o Fischer, aqui o mate tá a caminho nessa posição. Na verdade, essa posição, essa continuação aqui é imprecisa. É mais forte F5 direto. Porque essa pressão em E6 já é muito forte, assim, já é muito incômoda. E as pretas não têm um jeito bom de lidar com isso. Quando o E por F5 dama E2, ele volta, mas aí agora tem a cravada. Então as pretas não conseguem rocar e ele tá vindo com um lance como cavalo D5 ou torre de A E1, né? Os dois são muito fortes. Então F5 ganha, é mais preciso mesmo. Porque depois de torre de A E1, as pretas podem jogar aqui roque. E aí F5 chega, mas dá tempo de fazer um bispo F6. F por E6, bispo E6, troca. Rei H8 e as pretas perderam um peão, é verdade, mas ele conseguiu resolver o problema mais sério dele, que era a segurança do rei. E além disso, agora a gente consegue ver as peças pretas entrando em jogo, né? Tipo, bispo C3 é uma ameaça, dama B4, torre D8. Então as peças pretas entram no jogo, pelo menos, que é muito importante. Mas na análise do livro, o Fischer só examina G6, que é um erro. Faz sentido porque ele quer dificultar o F5 das brancas, mas esse lance perde. E agora é mais um exercício de cálculo para vocês. Qual é a ideia ganhadora para as brancas? Bom, o ponto, a ideia central é que assim, agora as brancas já estão muito bem desenvolvidas, né? Estão com todas as peças no jogo. O F5 não tá chegando, é verdade, por causa de G por F5. Mas a gente pode tentar aumentar a pressão no centro de outro jeito. E tem um lance muito forte para isso, que é cavalo D5. Não dá pra tomar o cavalo, né? Por causa do mate. Então, bispo D8, mas aí vem dama E5. Toca na torre. E quando joga roque, que põe o rei em segurança, cavalo E7. Um recurso bem legal. Porque bispo E7, dama por A5. Então aqui a gente já, tá vendo? É golpe atrás de golpe, né? Já fizemos vários exercícios de cálculo aqui, só nesse ponto. O Fischer comenta que esse cavalo por D4 é ruim. Ele fala que D5 provavelmente é melhor. Mas depois de cavalo por C6, BC6 e F5, as brancas dominam, segundo ele, né? E aí as variantes que ele oferece são, por exemplo, se bispo E7, E5, cavalo D7, F por E6. Se F por E6, dama G4, que parece muito bom para as brancas mesmo, porque ataca G7 e E6 e vai ganhar um desses dois peões, né? Então o rei preto continua no centro, porque agora abriu a coluna F e ele não consegue rocar. Se faz cavalo por E5, bispo F4 também parece bem difícil das pretas defenderem, né? Porque se o cavalo mexe é por F7. E aí tem problemas na coluna F. Então bispo E7 realmente é ruim. Bispo C5 é um outro lance que o Fischer analisa. E ele fala, depois de RH1 roque, parece que as pretas sustentam isso, que parece que as pretas aguentam. Mas na realidade, é o contrário. Joga E5, cavalo D7 F6. E a posição das pretas é terrível já. Tipo, ameaçou dama G4 aqui, né? Que vai dar mate em alguns lances. E depois de cavalo por E5, F por G7. Rei por G7, dama H5. As pretas já estão perdendo material. Porque tá atacando o cavalo e ameaçando o bispo H6. Então vai ganhar uma qualidade. Mas assim, as pretas conseguem sim jogar essa posição. Isso aqui é jogável para as pretas. Só que não com bispo E7 nem com bispo C5. O lance certo é D por E4. E aí, quando F por E6, bispo E6 para trocar os bispos. E isso aqui leva a um jogo dinamicamente equilibrado, né? Uma continuação seria bispo E6, F por E6, dama E2. Os peões das pretas estão bem debilitados, mas agora dá tempo de fazer bispo C5. Cheque, RH1 e roque. E tudo bem, assim, a posição não é das mais legais. Mas, pelo menos, de novo, as pretas conseguem resolver o problema do rei, que é o mais importante.
e desenvolver as peças, né? Dá pra trazer uma torre pra D8 ou pra E8, então dá pra dar uma organizada na posição, que é o essencial aqui, pra resolver esse problema da falta de desenvolvimento. Então essas são as análises que o Fischer dá do bispo B3. Pra falar a verdade, assim, eu acho que a Sozin, eu cheguei a essa conclusão revisando as partidas do livro, eu acho que ela é uma arma excelente pra você jogar contra Najdorf ou contra Clássica, se você tá numa faixa de rating mais baixa, eu diria, tipo sub 2000, assim. Porque pra quem tem experiência nas posições de Najdorf, de Clássica, quem é bem preparado, a Sozin não é tão perigosa, assim, ela não coloca tanto medo. Mas eu acho que pra um jogador pouco preparado de pretas, essas posições são extremamente perigosas, assim, porque o branco, ele tem muita ideia de ataque, né, tem muito recurso tático e você só precisa fazer uma ou duas imprecisões pra perder o controle, assim, pra ficar levando um ataque já violento. Opa, tinha dado uma travada, mas acho que tá ok. Foi E6, bispo E3. Então o Fischer não joga o bispo B3, que ele fez todos esses comentários, ele jogou o bispo E3 mesmo, contra o Geller. E aí jogou o bispo E7, que ele fala que é um lance meio pura rotina, assim. Acho que ele quer dizer meio que o Geller jogou meio, sei lá, bispo E7 de qualquer jeito, assim, meio chutado. Seria a expressão que a gente usaria. O D5, ele ainda não funciona aqui pra resolver os problemas das pretas. Acho que por causa de bispo B5, que ganha um tempo importante em cima do cavalo e depois vai isolar o peão de D5 numa versão boa para as brancas. Mas ele comenta que era melhor já ter começado o contra-jogo na ala da dama, com A6. Era melhor jogar dessa forma já. Por exemplo, bispo B3, dama C7. E aí, se dama E2, que é parecido com a partida, B5, roque grande, cavalo A5. E realmente, isso aqui é um plano possível para as pretas, né? Ele pode pôr o bispo em B7 ou D7, torre C8 e já ter um contra-jogo na ala da dama. Um contra-jogo ativo. Mas foi bispo E7. Aqui o Fischer joga bispo B3. Ele comenta também, ele mostra uma outra partida que ele jogou numa simultânea com o relógio, com dama E2, que ele fala que foi interessante. Eu vou mostrar porque acho que é uma partida instrutiva. A gente vê que dentro dessa partida o Fischer mostra várias outras partidas dele, né? Então A6, roque grande. Aí foi dama C7, bispo B3, profilático. Bispo D7, G4. Cavalo por D4. E agora ele tomou de bispo, mas é melhor tomar de torre. Né? Esse aqui é mais útil, a torre fica mais ativa e às vezes tem um torre C4. Por exemplo, se E5, que parece um lance que ganha material, né? Porque tá tocando em G4, atacando a torre, aí torre C4, intermediário ganhando tempo na dama. Mas ele jogou bispo D4 na partida, e aí sim, aqui E5 pode ser considerado. As brancas têm que responder com G5. Aí foi E por D4, G por F6, DC3, F por E7, CB2, Rei B1. Ele não toma o peão, né? Esse é um procedimento de defesa bem comum, assim. As brancas usam o peão de B2 como se ele fosse meio que um escudo, assim, pra deixar a coluna B fechada. Mas aqui o jogador das pretas cometeu um erro. Ele faz Rei por E7. Que é já meio que o erro decisivo. Era melhor ter jogado bispo E6. Esse lance manteria a igualdade, inclusive, porque depois ele toma de dama e pode pôr o rei em segurança, né, com o roque. Depois de rei E7, ele fica com o rei muito no centro. E aí tem um efeito decisivo, ó. Dama H5, G6, dama H4, cheque, F6. Dá pra ver já que o branco tá brincando com fogo, né? Mas o Fischer acha exatamente o jeito mais concreto de punir isso. E5, D por E5, F4. E isso abre as linhas na ala do rei de forma decisiva. Então, E4, porque claro, E por F4, torre de H1, partida acaba. Mas aí dama H6 ele vai entrar em G7 porque não tem como pôr uma torre em G8, né? O bispo não deixa. Foi torre A E8, talvez tentando rocar aqui meio artificialmente. Mas ele consegue evitar esse plano com torre D4 para dobrar na coluna D. Rei D8, torre HD1 e foi rei C8. Porque o detalhe tático é que se torre E7, as brancas têm um arremate bonito. Bispo E6, torre por E6, dama G7 e acabou, né? Tá tocando em H8 e D7. Então foi rei C8, mas aí torre toma. E essa posição aqui ganha bem fácil para as brancas. Ele entrou pelo outro lado ali, acabou, né? E as pretas abandonaram. Mais uma partida instrutiva. Mas contra o Geller, o Fischer faz o normal ali. Em vez de jogar dama E2 direto, ele jogou bispo B3. E aqui foi roque, rocou sem medo. Ele põe a dama em E2. Essa é uma formação bem conhecida, assim, esse setup. A gente chama de ataque Velimirovic, porque
tinha um jogador iugoslavo chamado Velimirovic, que ganhou várias partidas de ataque muito boas. Era um cara, ou era um jogador sérvio, agora eu não... Porque terminando com I, que eu acho que é sérvio. Acho que... Se bem que o Gligoric era iugoslavo. Bom, mas é a mesma coisa. Enfim, era isso, era um jogador iugoslavo, Velimirovic. E ele ganhou várias partidas boas com esse esquema de ataque aqui. Né? O bispo em B3 fica bem, porque as brancas sempre tem aquele plano de F4 e F5 para tentar abrir de novo a diagonal, e o bispo também serve para reforçar a ala da dama, porque o branco vai rocar grande. E é legal porque a dama vem para E2, aí ela não fica no caminho da torre. Então as brancas têm ideias na coluna D também, né, onde a dama preta pode estar. E isso aqui é chamado até hoje de ataque Velimirovic. Tem uma outra razão também para dama ir para E2, é que dama D2 leva cavalo G4, que descoordena, né, as peças brancas. Então dama E2 é mais preciso. Aqui jogou dama A5 o Geller. Ele fala que essa é uma tentativa do Geller, o Fischer, de melhorar a variante com A6, porque até então... Eu acho que até hoje A6 é o mais jogado, mas a ideia do Geller é que ele quer fazer B5 sem ter que jogar A6, por isso que ele põe a dama aqui em A5. E ele quer também já organizar as peças, né? Bispo D7, torre C8, por exemplo. O Fischer comenta o A6. E aí roque, dama C7. Agora ele fala que dama A5 vem com um tempo, né, gastando um tempo a mais, e as brancas podem jogar a torre de HG1, simplesmente avançando aqui. Mas, dama C7. Daí G4, cavalo por D4. E agora torre por D4. Esse é, de novo, aquele detalhe, que é melhor tomar de torre, porque se E5 tem torre C4. Mas aí B5, né, que parece ameaçar o E5 porque tira essa casa. Ele dá uma análise legal do tal aqui, que é bem criativa, que o tal dava a seguinte variante: E5, torre C4, dama D8. Ganha um tempo na dama, né, dama D8. E aí G5. Cavalo E8. Mas aqui uma ideia bem forte do tal é torre por C8. Torre por C8 H4. E esse bispo é um monstro, né? Ele é muito forte, assim, muito, muito forte, e o ataque das brancas é imparável. Por exemplo, cavalo C7, dama G4. O branco vai jogar aqui H5 e G6 e a ala do rei abre, inevitavelmente. E o bispo é uma peça absurda no ataque. Só que o computador ele já dá uma vantagem clara para as brancas, e na prática eu acho que deve estar perdido, inclusive. Porque o preto nem consegue usar a qualidade a mais, né? E vai levar um ataque imparável. Mas ele mostra que o Fischer é uma partida do próprio Velimirovic, que foi B5, aí G5, cavalo D7, dama H5. A ideia é que ele quer ter a dama para atacar, que né, essa dama incomoda também se a torre passar pela terceira, por exemplo. Então a ideia é forçar um G6 para debilitá-la do rei das pretas e depois ele conseguir jogar H4 e H5 com mais força, assim, abrindo a coluna H. Acontece algo parecido na partida. Cavalo E5, F4, cavalo C6, torre D3... Aí aqui já tá ameaçando, por exemplo, digamos um lance como bispo B6 e torre H3. Então joga cavalo B4, torre D2. Mas as pretas não conseguem organizar o contra-jogo, aqui é muito difícil. A partida foi torre D8, só que chega o F5. E a pressão, assim, do ataque já é muito forte, né? G6, assim, tá chegando. Então as pretas tiveram que jogar G6, mas é FG, HG. Se tomar de F, dama G4 fica batendo em E6. Então jogou HG6, mas aí dama H4, cavalo C6, dama G3. Esse cavalo dá um monte de volta, né, pra tentar chegar em C4, só que aí é H4. E agora tá chegando H5 e a ala do rei abre rapidamente. O jeito que o cara ganha a partida é legal de brancas, porque foi bispo B7, H5 e B4. Demorou muito para as pretas criarem um contra-jogo na ala da dama, né, muito mesmo. Então quando chega esse lance, ele já pode até sacrificar material. H por G6, cavalo por G6, torre de D, H2. O cavalo ainda tá controlando o mate em H8. B por C3, mas aí bispo D4. Agora ameaça a torre H8. Aí as pretas fazem E5 para fechar a diagonal. Mas aqui vem um arremate bonito do Velimirovic. Torre H8. Cavalo para H8, G6. Que é um lance que funciona porque o peão não tá mais em E6, né? Ele tá em E5 e agora o bispo tá cravando ali. Bispo F6, porque esse cavalo por G6, dama G6, né? E mate em 2. G por F7, ré F8. E aí ele fez o último lance preciso, torre H7. Lance muito fino. Porque simplesmente ele ameaça dama G8, rei E7 e F8 mate, assim, né? Com cheque duplo. Não daria pra jogar esse direto, porque aí rei E7. E aqui as pretas se salvam, né? F8, torre para F8. Torre H7. Imagino que o lance aqui seja rei E8. E a dama tá atacada. Se dama E6, quase ganha mais bispo E7. Porém, o toque final é torre H7 nessa posição. E aqui sim, o branco tá bem ganho porque não tem o que fazer, né? Dama G8 chegando. Então, essa partida ilustra bem, assim, as possibilidades de ataque das brancas, né?
Como são perigosas essas posições da Sozin. Mas o Geller não jogou com A6. O Geller jogou dama A5 mesmo. E aí foi roque grande. O Fischer fala que roque pequeno é jogável, mas não faz sentido nenhum, né? Você organizar as peças dessa forma e jogar roque pequena. Então roque grande é o único crítico mesmo. Aí foi cavalo por D4. Ele fala que o Geller não gostou de bispo D7, tentando continuar organizando as peças, né? Pra quem sabe fazer cavalo D4 e B5 mais rápido, porque aqui as brancas têm cavalo de DB5. E aí a pressão em D6 é bem chata. Por exemplo, cavalo E8, bispo F4. E aqui já fica bem incômodo mesmo de jogar de pretas. Se faz E5, o bispo volta, mas aí essa casa ficou muito seriamente enfraquecida, o ponto D5, né? E além de tudo, o bispo abriu, que é o objetivo das brancas, fazer esse bispo ficar ativo de novo. Então, tipo, A6, beleza, o cavalo é obrigado a ir pra A3, é verdade. Dá até pro preto fazer B5, mas vai chegar cavalo D5. E o branco tem uma vantagem posicional muito grande. Então a linha que o Fischer dá aqui é A6 mesmo. Cavalo por D6, cavalo D6, bispo D6, torre D6 e dama G5 cheque. E aí ele dá dama D2, dama por G2, torre D1, bispo E8, dama F4, com uma pressão bem forte das brancas. Realmente aqui o preto tá muito restringido, assim, esse bispo... É difícil de melhorar esse bispo, né, e ele atrapalha a comunicação das torres. Mas é até melhor, em vez de dama D2, jogar rei B1. Porque o preto vai jogar dama por G2 para recuperar o peão, né? Ganhando um tempo em cima dessa torre. Só que aí volta a torre para D1. E essa posição também parece muito chata de jogar de pretas. Porque agora tem a coluna G aberta. E seguindo com F4 e F5, é difícil que as pretas mantenham a ala do rei muito fechada, né? Então o branco vai ter um ataque também muito forte aqui. Mas bom. Ele jogou cavalo por D4 primeiro. Bispo toma D4. E agora bispo D7. O Fischer comenta que também não dá para as pretas se darem ao luxo de caçar os peões aqui com dama G5, rei B1 e dama por G2. E assim, nem precisa de análise, na verdade, isso aqui, né? É bem claro que tomar o peão de G não tem como, né? Porque o que as brancas realmente querem são linhas abertas para atacar o rei. Então, tomar o peão em G, o preto acaba ajudando. Mas vamos ver o que ele analisa aqui, né? Ele dá torre HG1, dama H3. Se faz dama por H2, é pior, porque a dama vai ficar presa. Torre H1, dama F4, torre de D, G1. E aqui essa dama já tá caindo. Por exemplo, se G6, só pra não tá levando uns temas em G7, bispo E3, dama E5, torre G5. Já caiu. E se E5, bispo E3. Já tá presa a dama também. O único jeito dela não cair imediatamente é bispo G4, mas aí dama E1, dama F3, torre G3. E se faz, depois de torre de HG1, dama H3, E5. Essa posição é bem difícil, porque se der por E5, dama E5, já são muitas ameaças para as pretas defenderem. Uma delas já é torre por G7, rei G7, dama G5, rei H8, bispo F6, toma, dama toma e torre G1 mate. Mas tem também cavalo E4 aqui, só aumentando a pressão em F6. Então a gente vê já que é bem improvável das pretas resistirem aqui, vai acabar caindo alguma coisa. E se faz cavalo E8, E por D6. Quando o bispo D6, bispo toma G7, né? Um bom golpe tático. Cavalo toma e torre por D6. E é isso, as brancas nem peão a menos não tem mais aqui e ainda conseguiram a coluna G aberta, que vai ser suficiente para um ataque de mate logo mais. Mas eu imagino que o Geller nem considerou dama G5, para falar a verdade. Ele jogou bispo D7. Aqui o Fischer faz rei B1, que é um lance bem útil, né? Só para melhorar o rei, isso é bem comum em posições de rocks opostos. Mas essa posição também cria uma ameaça concreta, assim, né? Ele ameaça bispo toma F6. Essa é a primeira ameaça, assim, para tomar em D6. O Geller jogou, então, bispo C6. E aí o Fischer comenta que algumas rodadas mais tarde, um jogador chamado Sofrevski, que é um nome engraçado, né, para um jogador de xadrez, Sofrevski, fica aí uma piadinha, tentou melhorar o jogo das pretas contra o Fischer jogando torre de AD8. Mas ficou com problemas aqui depois de dama E3. E o Fischer, ele jogou esse lance na partida e ele fala que é muito bom, criando a ameaça ali em A7. A ideia dele é que se a torre tiver que voltar para 8, aí ele toma em F6, né? Que era o que ele queria fazer já. O jogador na partida, o cara fez B6. Não dá pra jogar A6, porque bispo B6, né? Ganha. O cara fez B6, assim, que é um lance ruim. E agora sim, o Fischer respondeu com bispo toma F6. Só que, nesse momento, o cara cometeu um erro muito sério, que é G por F6. Assim,
eu tenho certeza absoluta, eu apostaria dinheiro. Se você colocar essa posição para 10 jogadores acima de 2.200 ou de 2.300, os 10 vão falar que jogariam Bispo Toma F6. Porque é o único lance para as pretas, né? Tem que sacrificar o peão de D6 e depois de torre por D6, bispo C8. O Fischer comenta isso, né, no comentário da partida, ele fala que tem que jogar assim, bispo toma e bispo C8. E essas posições sempre dão compensação para as pretas por causa do par de bispos, sempre. Esse bispo é muito forte. E assim, os dois bispos vão ser bem ativos depois que o outro for para B7, então tem muita compensação aqui, no mínimo compensação suficiente. O cara joga G por F6, que ele considerou sólido, né, para não perder o peão. Só que isso perde forçado, por causa de uma ideia muito concreta. Então, jogam as brancas. Como que o Fischer arrematou essa partida depois de G por F6? Assim, supostamente, se der para as pretas se organizarem, tipo, se o preto tiver tempo de jogar, não sei, RH8, torre G8, mantiver uma posição sólida, bispo C6, dama G5, talvez, ele tá no jogo. Mas essa fraqueza do rei é muito perigosa, assim, quando as brancas estão muito bem desenvolvidas. E aqui o Fischer encontra um jeito bem concreto de explorar isso, que é cavalo D5. Muito temático também, ao mesmo tempo, né? Porque o cara não pode tomar o cavalo se é D5, torre por D5, dama A6, e ele tá desenvolvendo um ataque ganhador na coluna H. Mas é importante também acertar a ordem da sequência. Torre H5 é o correto. Se faz dama H6 primeiro, as pretas têm dama E2. E aí, quando torre H5, dama por E4. Ele volta defendendo e aqui o preto tá com peça mais limpa. Acabou, tá ganho. Então, torre H5 primeiro. E depois dama H6 e aqui acabou, né? As pretas estão levando mate. Claramente. Então, o cara jogou torre de F8, porque além de tudo, o bispo não tem casa. Mas aí foi cavalo por E7. Dama H6, o Fischer fala que era até mais forte, porque ainda não pode jogar aí por D5, né? Mas ele jogou cavalo E7, torre E7, torre por D6. E aqui tá bem ganho também. Torre C8, dama D4, bispo E8, dama F6. Abandonou depois de dama F6. Mas o Fischer comenta que o cara subestimou aqui um lance muito bom que era B5, que era uma ideia interessante. Ele fala que as pretas subestimaram esse sacrifício de peão que merece ser analisado com cuidado. Mas aí ele fala, se bispo toma A7, torre A8. E as pretas têm uma boa iniciativa aí, porque ele desviou o bispo adversário e agora o preto já tem linhas abertas na ala da dama pra atacar, né? Mas o Fischer fala que A3 é fino. E aqui o branco ainda tá melhor, porque depois de B4, a B4, dama B4, bispo A7. Dama B7, dama B6. Aí não vai trocar damas, claro. Dama 8, F3. E ele fala que as pretas não tem um jeito de continuar o ataque nessa posição. Só que na realidade essa aqui é uma avaliação equivocada. Porque a posição desse bispo é meio bizarra, né? Com a dama em B6. Então, no mínimo, o branco vai ter que gastar alguns tempos para se organizar. E no fim das contas, as três colunas da ala da dama ficaram abertas agora. Coluna B, C e A. O que vale muito mais do que um peão, você ter linhas abertas para atacar o adversário. Isso é muito mais importante em posições de rocks opostos. Então, na realidade, aqui depois de bispo C6, o preto tá ameaçando ganhar uma peça com torre D7. O branco tem que jogar um dama F2, por exemplo, torre D7, bispo D4 e agora dama A5. E na realidade, essa posição já é muito melhor para as pretas. Porque tá vindo lances muito fáceis aqui. Torre B8, torre A8, torre B7. Às vezes E5 e D5 chega para romper pelo centro. E o rei branco já tá bem mais exposto, assim. Por exemplo, o branco ainda... Ele nem tem ideias em cima do rei preto. E, na verdade, o preto já tá jogando torre 8 ameaçando mate no próximo, assim, né? Então, isso aqui já é bem mais perigoso jogar de brancas. Mas o Fischer, por alguma razão, parou aqui a análise avaliando isso como melhor para as brancas, o que é esquisito, né? Porque, claramente, o preto tá com a iniciativa já nessa posição. Ou seja, o dama E3 que ele jogou na partida, na verdade, não é bom. Porque B5 é uma resposta excelente. Então, o que as brancas deveriam ter jogado? Contra a torre de AD8, o branco pode simplesmente ignorar aqui. Pode jogar G4 ou H4 e continuar avançando na ala do rei. Com uma vantagem clara. Mas bom, o Geller jogou bispo C6. E aí, vamos lá, o Fischer faz F4, seguindo o plano típico dele, que é de jogar com F5 pra esse bispo voltar a ficar ativo. Foi torre AD8. Ele comenta que aqui não dá para as pretas jogarem E5, né? Esse lance às vezes funciona, mas aqui é ruim. Bispo E3, por causa de bispo E3 mesmo. Se cavalo por E4, cavalo E4, bispo E4, as brancas têm bispo D2, que ganha uma peça, né? Ataca a dama e o bispo, e não tem como a dama defender esse bispo.
E se tomar de bispo, aí acaba sendo ruim também, né? Cavalo E4 e dama F3 é a linha que o Fischer dá. E esse lance realmente... Isso aqui realmente é bom pras brancas, porque esse bispo é muito forte. Muito, muito forte. E as brancas já têm a iniciativa. Então foi torre de AD8. E agora ele faz torre de HF1. O Fischer fala que quando ele faz esse lance, ele já tinha em mente, assim, o sacrifício que a gente vai ver na partida. Mas que havia outras opções interessantes. Por exemplo, o G4 é forte. E F5 foi sugerido pelo Trifunovic, que era um mestre da época. Porque as pretas não conseguem manter a posição estável, né? Não conseguem manter a tensão ali em E6. Não dá pra jogar E5, bispo F2, porque já tá ficando com problema na casa D5. Por exemplo, bispo H4 é uma ideia. E se as pretas tentarem resolver isso com D5, aí vai dar muito errado. E por D5, cavalo D5, bispo D5, dama por E5, ganhando uma peça, por causa da cravada. Se bispo F6, torre por D5, né? Fica com peça a mais. Então tem que jogar E por F5, mas aí E por F5 mesmo. Agora abriu a coluna E. Torre F8, dama F2. E as brancas têm uma boa pressão nessa posição. Tá batendo a linha 7, mas o ponto principal é que esse bispo agora voltou a ficar ativo. O bispo de casas brancas e com a pressão em F7, a posição fica bem difícil das pretas jogarem, né? Um plano bem normal aqui seria a torre G1 e avançar o peão de G. E isso já parece bastante incômodo para as pretas. Mas bom, depois de torre de HF1, as brancas estão muito prontas já para fazerem F5 ou G4, G5 e F5, esse tipo de plano. Então, o Geller mandou B5 aqui. O Fischer fala que se D5, poderia parecer assim o plano com a torre em D8, ele pode jogar E5, cavalo E4 e aí F5. E as brancas ainda têm uma iniciativa muito forte. E realmente, né, assim, o branco tá ameaçando tomar em E4 e tomar em E6, por exemplo. Ou tomar em E4 e jogar F6. E isso parece bem chato pras pretas, já. Mas até mais forte seria tomar em D5 uma vez e quando o cavalo toma, jogar F5. Porque aí sim começa a abrir todas as linhas, né? Tanto no centro como na ala do rei. Mas foi B5 que jogou o Geller. Agora sim ele tenta criar um contra-jogo. Então esse aqui é um primeiro momento bem crítico da partida. A gente já fez vários exercícios, mas até agora eram exercícios de comentários, né, de análises. Esse é o primeiro momento de decisão bem crítica da partida. E já é um momento importante. Então eu quero que vocês tentem descobrir aqui como que o Fischer jogou nessa posição. Jogam as brancas, é uma boa posição para calcular, assim, para ficar um bom tempo calculando. Bom, claramente as brancas têm que ir na ala do rei, né? O Fischer ele tá montando tudo aqui para pressionar pela ala do rei. Então ele jogou F5 direto. E ele fala que aqui ele foi para matar, né? Ele fala que aqui ele foi pro mate mesmo e que ele não queria gastar tempo com lances como A3, né, com medidas profiláticas. E nisso ele avalia bem a posição Fischer, porque se A3, B4, AB4 e dama B4, as pretas já começam a ter ideias de contra-jogo, com o avanço do peão de A, por exemplo. Então, que nem nessa posição, se joga F5, já dá para responder com E5, e quando o bispo F2, A5. E aqui o preto já tá incomodando com A4 e A3. E se ele joga primeiro G4, para tentar ganhar mais um tempo em cima do cavalo antes de jogar F5, dama B7. Ganha um tempo em E4 e quando torre de D1, D5. Aí isso já dá chances bem mais reais, assim, de contra-jogo. Porque, por exemplo, depois de E5, cavalo E4, o preto começa a gastar uns tempos, porque tá ameaçando o cavalo por C3 e bispo B5 ganhando a qualidade. Então, o branco já não ataca, assim, tão livremente, né, com tanta facilidade. Então ele avalia bem o Fischer que não é hora de gastar um tempo com A3, aqui ele tem que jogar F5. Mas também era bem forte G4, que é uma sequência que o computador gosta. Aí B4, G5. Porque se tomar em C3, bispo toma, ganha um tempo em cima da dama, né? E quando o cavalo D7, joga F5 igual na partida. O computador também gosta bastante dessa sequência. Mas bom, agora que a coisa vai ficar interessante, porque foi F5, o Geller joga B4, né? O problema é que se ele fizer E5, bispo E3. Ou, sei lá, bispo F2. Mas o detalhe importante é que agora as brancas já dominam a casa D5, né? Por exemplo, bispo E3, B4 e cavalo D5. E aí o branco tem um domínio muito forte do posto avançado. Com esse controle do posto avançado, a posição já é praticamente ganhadora. Porque a fraqueza de D6 vai ser muito mais séria, esse bispo é muito passivo, né? E além de tudo, as brancas ainda têm os planos de ganhar espaço na ala do rei, avançando os peões. Ou seja, são muitas vantagens posicionais aqui que as brancas conseguem nessa linha. Então ele não teve opção, ele tem que fazer B4 primeiro. Agora, claro, o cavalo não tem casa, né? Mas o Fischer já tinha visto isso, então
claramente ele sacrifica, ele queria sacrificar a peça, que ele fala que quando ele jogou torre HF1, ele já tava vendo o sacrifício que rola na partida. E aí ele foi, F por E6. O Geller também analisa essa partida no livro dele, né? Eu tenho aqui o livro do Geller com as partidas dele, e eu não vi essa partida com as análises dele, mas eu sei que tem algumas análises que ele mostra. Por exemplo, o cavalo D5 aqui era ruim, porque ED, E por D5, cavalo D5. Parece que as brancas recuperam a peça ali em E7, mas o problema é que agora quem ataca são as pretas, né? Dama por A2, rei C1 e torre C8. E aqui quem tá ganhando já são as pretas. Mas o Fischer, claro, ele vê que o ataque dele é muito forte. F por E6, jogou B por C3, e aí ele faz E por F6, E por F7. Ele passa direto nessa jogada, né? Ele nem comenta nada, porque E por F7 parece muito natural. Mas, na verdade, tinha uma continuação mais forte. Aqui, torre por F6 ganhava na hora, né? Deixava as pretas ou as brancas com uma vantagem decisiva. Por exemplo, se bispo F6, bispo toma, G por F6 e E7. Recuperando o material, né? Dama E5, digamos, né? Esse lance, por exemplo, E por D8, torre D8 e dama C4, que toca em F7 e C6. O preto pode fazer bispo E8, mas aí dama por C3. E é um final, né? Se trocar damas é um final ganho para as brancas, com um peão a mais aí, mas além de tudo a estrutura das pretas muito quebrada. E se joga G por F6, aí E por F7 chega numa versão melhor. Dama G4 direto não funciona por um detalhe muito fino. Aqui, essa partida tem umas variantes muito bonitas, assim, nas análises. Então, por exemplo, dama G5 é o lance, né? A dama vem do outro lado para defender a ala do rei. E por F7, torre F7. Aí olha que interessante, dama E6 parece que acaba com a partida. Porque ataca F7, mas tem a cravada, então também ameaça tomar em E7. Mas quando joga torre F8, se dama E7, as pretas têm um recurso simplesmente brilhante. Dama D2. Olha essa jogada, dama D2. Que coisa absurda. Ataca a torre e ataca o bispo. Se torre D2, CD2, as peças brancas não conseguem evitar a promoção desse peão. Por exemplo, bispo F7, torre F7, dama D8 é o único cheque, torre F8. Acabou os cheques. E tá promovendo com mate. E se joga C3 pro bispo controlar a promoção, promove. Porque depois de bispo toma, sai a cravada, né? Então dama por E7. Torre por E7. Dama D2 é um recurso muito bonito. E aí as pretas ganham. Então joga E por F7, na verdade. Aí se torre F7, bispo toma, rei toma, dama C4. Recupera aqui a peça. E vai ficar com uma posição ganha, porque o rei preto tá muito aberto, né? Tá muito exposto. Então rei H8. Mas agora sim dama G4. Porque não tem dama G5, que dama toma tá cravado. E ele cria a ameaça de dama E6 aqui também. E nessa posição as brancas ganham. Porque, por exemplo, se bispo D7, dama H4, né? Ataca F6, não tem um jeito de defender isso aqui, tem que trazer o rei, mas aí torre D7. Pra torre G3. O único jeito das pretas não levarem mate é torre por F7, mas aí vem outro arremate bonito. Torre G3, rei F8, e aí o lance decisivo, dama por H7. Não é o único que ganha, mas é o mais bonito, né? Porque esse torre H7, torre G8, mate. E outra possibilidade seria torre B8, para tentar eliminar esse bispo. E liberar a casa D8 para a dama vir defender também. Então, dama E6, dama D8. As brancas jogam aqui torre F1, criando a ameaça de torre por F6, para poder dar um mate na diagonal. Torre B4, tentando eliminar esse bispo. Bispo toma C3 e torre por E4. E essa é outra variante bem legal, porque aqui a gente também tem que encontrar a ideia ganhadora para as brancas. Jogam as brancas e ganham. Mais um exercício para vocês. A ideia ganhadora aqui é essa, ó. Torre toma F6. Se torre por E6, torre por E6 é cheque descoberto. O único lance é bispo F6 e aí dá pra escolher, né? Torre por F6 eu acho que é o mais preciso, mas assim, no mínimo bispo F6 e entrar nesse final parece totalmente ganho também para as brancas, com o peão na sétima. As pretas ainda podem tentar sobreviver com torre E1. Porque se dama E1, bispo F6. Só que joga bispo toma E1, e quando o bispo F6 vem o golpe final. Bispo A5, desviando a dama. Se dama A5, dama F6. Se dama E7, dama por E7, bispo C3, mate. Muito legal essa posição aqui. Essa análise é do Geller.
Essa variante quem analisa é o Geller, nas análises dele da partida, não é do Fischer. Então o Geller mostra que torre por F6 era mais preciso. Mas, do jeito que o Fischer jogou também fica ganho. E por F7, rei H8. Se torre por F7, bispo toma, rei toma e dama C4, né? Vai pegar aquele bispo ali. Então rei H8. E aqui ele faz um lance muito importante, o Fischer, que é depois de rei H8, torre F5. Porque essa jogada é necessária para não deixar a dama preta passar para a ala do rei para ajudar na defesa. Se faz bispo C3, que é bem mais natural, né? Parece um lance quase automático, dama G5. E agora o preto consegue trazer a dama para defesa. As pretas já estão fora de risco aqui, daqui a pouco já vão ficar melhores até com dama G6, por exemplo, já começa a pressionar E4 e F7. Então ele jogou torre F5, que é o fino. E o Geller, ele encontra o único lance nessa posição. O Fischer nem comenta nada, mas dama B4 é o único lance que não perde. Porque se dama C7, a dama não ajuda na defesa. Aqui é engraçado, porque a dama em B4 parece que não ajuda também na defesa, mas não é tão fácil das brancas progredirem, porque como ela tá atacando esse bispo, não dá pra jogar torre de DF1. E se bispo C3, dama por E4. Então ela torna um pouco mais difícil mesmo as ideias de ataque das brancas. Por outro lado, depois de dama C7, as brancas conseguem aumentar a pressão muito facilmente. Ó, torre de DF1, ameaça a torre por F6, para abrir a diagonal ali de um jeito decisivo. Se faz cavalo por E4, daí dama G4. E mate, né, em G7. Então cavalo D7, mas aí torre H5. E de repente, não tem nada que as pretas possam fazer aqui contra a ameaça de torre H7. A ameaça é essa, torre H7 dama H5 mate. E o preto tá indefeso contra isso. Então faz dama B4, e aí a gente atinge uma outra posição crítica. Porque agora tem um lance muito importante que o Fischer encontrou nessa posição. É o único lance para manter a vantagem decisiva das brancas. Então, jogam as brancas. Qual é a jogada certa? Bom, dá pra gente ver, pelas análises aqui, pelas posições que a gente tá vendo, né, as linhas que estão surgindo, os temas táticos, que as brancas precisam abrir essa diagonal para expor o rei adversário. Então, o golpe temático aqui é torre por F6, é o lance que as brancas querem fazer de qualquer jeito. Mas não tá tão fácil, né? Porque como eu falei até antes de mostrar a análise, torre de DF1 cai o bispo. E também bispo C3, dama por E4. Aí ele consegue ganhar um tempo importante com a dama para defender e para também trazer a dama para a ala do rei e talvez trocar as damas, né? Só tem um lance aqui e o Fischer encontrou, que é dama F1. Ele fala que essa jogada é muito difícil e ele levou 45 minutos para achar na partida, mas é o lance que fica ganho porque renova a ameaça de torre por F6. Se B por C3, aí dama B7 e ganha outro tempo atacando E4, além de estar ameaçando torre por F7, né? Porque agora ficou aberta a coluna B. O computador ainda gosta disso aqui para as brancas, mas eu concordo com o Fischer que na prática já parece mais difícil. Bispo toma C3 é pior, porque aí dama E4, claro. E se torre F6 direto, aí tem um problema. Bispo toma G6, F6, G por F6. Quando joga dama F2, parece que F6 também tá meio sem defesa. Mas aí tem um recurso importante aqui para as pretas. Torre por F7. Porque se toma, leva mate. Então isso aqui refuta o ataque. Mas o dama F1 é bom. Aqui, assim, a posição das pretas é muito delicada. Torre por F6 tá ameaçando ganhar na hora. Mas o Geller, ele acha um lance realmente muito bom. Porque a posição dele é objetivamente perdida. Mas ele faz cavalo por E4. Que eu dou brilhante, apesar de estar perdido. Porque esse é o melhor lance, é a melhor tentativa prática, assim. Isso aqui é o que obriga as brancas a jogarem de forma muito precisa. Porque só tem um lance aqui que ganha para as brancas, de novo. Então, ele realmente conseguiu achar a melhor ideia, assim, para complicar o jogo pro adversário. Esse recurso defensivo é excelente, né? Porque quando você tá numa situação muito difícil, quando você tá defendendo, e principalmente quando você sente que a posição é perdida, o importante é dificultar o máximo possível a tarefa do adversário. E com o cavalo por E4 ele consegue fazer isso. Outros lances perderiam muito facilmente. Por exemplo, cavalo D7, que é para não levar a torre por F6. Torre H5, cavalo E5, né? Fecha a diagonal, mas aí vem dama F5, ameaçando mate em H7. Quando H6, tem um arremate bem legal que o Fischer mostra que é esse lance, ó. Dama G6, uma jogada super bonita. Se cavalo por G6, torre por H6 mate, porque o peão de G7 tá cravado. E ameaçou a torre por H6, né? Então tem que jogar torre por F7, mas aí bispo toma E5. E aqui acabou também, né? D por E5, sei lá.
Torre toma D8, dama F7. Dá mate de várias formas. Também não serve torre por F7. Bom, torre por F7, em uma variante que a gente viu agora há pouco, não dá pra jogar bispo F7 porque é dama B2, mas aqui tem bispo toma C3 primeiro. Um intermediário muito fino, né? Elimina um mate, depois toma em F7 e aí não dá mate, mas fica com uma posição materialmente ganha. Se bispo E4, aí ele pode escolher ou joga torre por F6, vai pro mate, ou joga torre B5, que prende a dama das pretas. Esse é um outro truque aqui por trás, né, do dama F1, que se fizer um lance como bispo E4, perde a dama. O Fischer considera cavalo G4 como a jogada objetivamente melhor, assim, pras pretas, né? Mas ele dá uma linha que também deixa as brancas ganhas. Bispo toma C3. Ele fala que torre H5, bispo D7 as pretas resistem, mas na verdade não é assim, né? Porque torre H5 é um lance bem temático também nessa posição para jogar com dama F5 ou torre por H7. Mas depois de bispo D7, dama F3, né? E o computador ele ainda gosta muito disso aqui pras brancas. Porque não tem uma jogada fácil, assim, tipo, se o cavalo vem pra F6 ou E5, vai levar a torre por H7. Com ou sem bispo toma F6 ou bispo E5. Então joga bispo F6, mas aí H3 é muito firme. E aí é isso, né? Esse cavalo E5, torre H7, dama H5 mate. Então bispo D4, só que HG4. E agora tá ameaçando torre por H7 e dama H3, que vai dar mate também. H6, dama F4 ameaça torre por H6. E as pretas não tem como defender, assim, o único jeito de defender é torre toma F7, pra desviar a dama F7 e bispo toma G4. Mas aí vem uma outra linha bem concreta, torre H6, G por H6, torre H1, bispo G7, dama G6. Esse ameaça mate em 2, torre H6, dama H6. D5 bloqueia a diagonal do bispo, mas aí as brancas ganham com torre H6, bispo H6, dama H6, rei G8 e dama G5, que vai pegar a torre lá em D8. Claro, uma variante super longa, né, e muito concreta, e eu vi com o computador, obviamente. Mas as brancas ainda estavam ganhas aqui. A variante que o Fischer dá também é boa, depois de cavalo G4 aqui. Bispo toma C3 mesmo. Se dama por E4, ele tem torre D4, que é um lance muito forte, né? Porque agora vai cair o cavalo. Dá pra jogar dama G2, mas aí troca tudo, torre G4 e tá tendo um mate ali em G7. Então tem que jogar bispo B7 e aqui dama F4. As brancas têm 3 peões pela peça e tem um ataque muito forte. Então assim, essa seria, tipo assim, pelo que o Fischer fala, essa cavalo G4 objetivamente é o melhor lance, é a melhor tentativa das pretas, porque não leva um ataque forçado, né? Então bispo C3, dama B7, dama F4. Mas na prática essa é uma posição muito ruim, eu acho, pras pretas mesmo. Porque o branco tem 3 peões pela peça e ainda tem o ataque. Ou seja, na prática é muito improvável que o preto vá aguentar isso aqui, que essa posição não vai cair rápido nos próximos lances. Porque o ataque continua e ele nem consegue usar a peça mais. Então eu ainda prefiro bastante assim o lance que o Geller faz na partida, cavalo por E4. Porque ele vai pro tudo ou nada, mas ele obriga o adversário a andar num caminho muito estreito também, jogar de forma muito precisa para arrematar a partida. Então aqui a gente chega no momento mais importante, talvez o segundo mais importante para as brancas. Porque o mais importante eu acho que ainda vai chegar. Mas esse era, em termos de ataque, é o mais importante. Então jogam as brancas e só tem uma jogada que ganha. Vocês podem tentar descobrir aí. Bem, nesse momento, o Fischer acabou errando. Ele joga A3. Que ele fala que é o erro decisivo. Pra tentar piorar a dama do adversário. Ele fala que esse é a jogada perdedora. Mas, como a gente vai ver, ainda não é exatamente o fim da partida, A3. O Fischer fala que depois de um par de horas depois da partida, pensando assim, ele percebeu que dama F4 era ganhador. Que as brancas tinham uma vitória de problema, assim, com dama F4. A ameaça aqui é torre H5. A ameaça principal, assim, pra ter torre H7, dama F5 ou dama F5 direto. E aí ele mostra algumas variantes interessantes. Por exemplo, primeiro, se o cavalo... Quer ver uma linha muito doida aqui? D5. Isso, esse D5, pra tentar matar esse bispo. Aí dama E5, ameaça mate em G7. Cavalo F6. E como as brancas arrematam? Qual é a ideia ganhadora agora? Bom, a ideia ganhadora é que o arremate envolve um sacrifício de dama. Torre por F6, bispo F6, dama toma F6. E acabou, né? Porque esse G por F6, bispo F6 é um mate bonito. Agora, outra variante que eu acho legal também é essa aqui.
As pretas podem jogar cavalo D2. Porque aí torre por D2, C por D2. E esse peão tá promovendo. É muito louco essa posição, porque aí ele joga C3 pro bispo controlar a promoção. Mas as pretas parecem ter um golpe aqui que é dama por B3, um golpe duríssimo. Eliminando o bispo e ameaçando promover também, de novo. Mas as brancas têm uma ideia ganhadora. De novo, aqui tem um arremate. Então, jogam as brancas. Qual é o arremate? As pretas estão quase chegando aqui, mas o branco dá mate primeiro. Bispo G7, rei G7, dama G4. Se rei H6, torre H5 mate. E quando rei H8, dama D4 mate também. Bispo F6, dama F6. E bom, aí tem outra variante que ele analisa que é C por B2. Né, que seria uma tentativa interessante para ter cavalo C3 em algumas posições. E é interessante porque parece que torre H5 não é possível. Porque desprotege a dama, né? E surgem uns temas de um raio-x ali, de uma cravada no bispo em D4. Mas torre H5 é muito forte. Esse lance ameaça bispo toma G7, praticamente, né? Com dama G4, assim, um ataque de mate. Ou dama H6, na verdade. Bispo G7, dama H6, dama H7. E aí se joga cavalo C3, rei por B2, cavalo D1 cheque. Tem umas análises aqui que são incríveis. Por exemplo, cavalo D1, aí faz rei C1. Torre por F7, as brancas jogam bispo toma F7. Não dama toma, porque se dama F7, bispo G5. E aí quem perde são as brancas. Preto que ganha. Por que bispo F7 serve? Porque aí quando dama se jogar... Bom, tá ameaçando torre H5 ainda, né? E aí se faz bispo D7. Tipo, se cavalo C3 de novo... Torre H7, rei H7, dama F5 e depois dama H5 mate, pra onde o rei for. Ou rei H8 ou rei H6 leva dama H5 mate. E quando joga bispo D7, bispo G7, rei G7, dama B4. Esse é o ganho menos violento, assim, não dá mate, ganha a dama. Se joga torre por F7 primeiro, aqui não dá pra tomar de bispo, então toma de dama. Mas aí quando o cavalo D1, não vai jogar rei C1, porque senão transpõe para uma das posições que a gente acabou de ver, que as pretas têm bispo G5. Joga rei B1. E aí, quando dama por D4, as peças brancas estão acabando, só que tem torre por H7, rei H7 dama H5 mate. E por isso que tem que entrar nessa posição sem jogar rei C1 primeiro, porque se o bispo estiver em G5, o preto vai ter bispo H6 para cobrir o mate. Mas nessa posição, é incrível essa posição, né? Porque sobra só a dama e o bispo, as peças do mate. E o preto tá cheio de peça e não tem o que fazer, assim, não dá para defender o rei. É impressionante essa linha, muito, muito bonita. Então essa não dá. E se joga bispo F6, aí tem outro arremate também legal. Dama F5, ameaça mate, então joga H6. Mas aí vem torre por H6, G por H6, dama G6. Com mate forçado, não tem o que fazer contra a dama H6 aqui no próximo. Se torre F7, bispo F7 também, né? E de novo dama H6 chegando. Então mate forçado. E por fim, se fizer cavalo H6, o mais simples é torre H6. E as pretas perdem porque torre por F6 está chegando inevitável aqui. Se tirar o cavalo, aí torre por H7, né? Ou dama F5. Então, dama F4 ganha. As variantes mais bonitas são essas depois de C por B2 e torre H5. Mas mesmo no caso do cavalo D2, aqui é uma linha animal, né? Bispo G7. Ou seja, dama F4 era o lance ganhador. E o Fischer percebeu isso depois da partida. Ele calculou as variantes e viu que ganhava com dama F4. Em vez disso, ele jogou A3, que ele fala que é a jogada perdedora. Mas na realidade ainda tem uma forma de salvar a partida para as brancas. Só que ele já tá jogando para achar os únicos para empatar. O que é uma reversão de expectativa absurda, né? Porque ele sabia que ele tava ganhando e de repente ele tá tendo que achar um empate. Então aqui o Geller volta a dama para B7, que é a única casa útil, né? Mas é suficiente. E aqui sim é o erro decisivo com dama F4. Bom... Eu ia usar como um exercício... Não, na verdade eu não ia usar como um exercício não, na real. Torre H5 salvava. Mas dama F4 foi o erro decisivo. E a pergunta é... Qual é a jogada que o Fischer não viu aqui do Geller, né? É raro isso, mas o Fischer não viu um lance aqui, que ele fica perdido. Deixa ele perdido. Então, jogam as pretas. Bom, aqui o recurso do Geller, que é brilhante... é bispo A4. E agora ele fica ganho. Mas não cavalo D2. Cavalo D2 perde. Porque aí torre D2, C D2 e tem aquele tema de mate. Bispo G7, rei G7, dama G4, rei H8, dama D4.
Mas bispo A4, e assim, é incrível porque nessa posição todas as jogadas para as pretas perdem. Menos bispo A4, e bispo A4 ganha. É uma situação muito rara, e você tá numa posição que você tem um lance que ganha, e todos os outros perdem. E bispo A4 é um recurso absurdo, é um recurso lindo. E o Fischer fala que ele só entendeu, na real, por que esse lance era tão bom daqui a 2 jogadas. Ele ficou até zonzo, assim, com o bispo A4, porque ele nem percebeu imediatamente por que bispo A4 era um bom recurso. Mas vamos lá. Aqui ele ainda poderia ter salvo a partida. Como? O lance certo para as brancas aqui era torre H5. Né? E é uma jogada que o computador mostra que daria para salvar a partida. Porque qual que é a ideia? Se faz bispo A4 agora, aí dama F5. Aí as brancas ganham, né? Porque tem aqueles mates ali. Então joga cavalo D2. Torre por D2, CD2. Mas o preto tá quase consolidando com bispo E4, por exemplo, né? Para bispo G6. Mas ele chega primeiro, aqui ele joga torre H7. RH7 dama F5. E isso já é um perpétuo. RH6 dama E6. Tem que repetir aqui com RH7, porque se bispo F6, bispo E3, né? E quando G5, dama F6, acabou. Tá ganho. Então RH7, dama F5 e empata, desse jeito. Isso ainda poderia ter salvo o Fischer na partida. Mas quando ele joga dama F4, leva o bispo A4. E aí qual que é o ponto? Por que bispo A4 é tão forte? Ele jogou dama G4. Ameaça mate em G7, mas aí bispo F6. E torre por F6. Bispo B3. Mas aí aqui o Fischer abandonou. Ele fala que foi só nessa hora que ele entendeu por que bispo A4 era tão forte. Qual que era o real ponto do recurso. Porque ele estava calculando jogar torre F4 aqui, por exemplo. Assim, se C por B3... Ele fala... que ele tava... Aqui que ele se deu conta que as pretas jogam bispo A2. Esse é o ponto. E aí tem um mate lá em B2. E aí por isso que dama H6 antes, por exemplo, não servia também. Porque joga bispo F6, igual, né? Bloqueando a diagonal. Se torre F6, o mesmo bispo B3. E aí é a mesma ideia, assim. Tá vindo o bispo A2. Não dá pra tomar o bispo porque dama B3, né? Tipo assim, ataca tanto D1 como B2. E se torre por D6, bispo A2. E dá um mate. É o mesmo tema da partida. Então o Fischer percebeu isso, que nessa hora só, na hora que ele já tinha jogado torre por F6, que ele percebeu que se torre F4... bispo A2 ganha. E se joga C por B3... Aqui, né? Se joga bispo F6... Aí não cavalo por F6, porque cavalo F6, dama A4. A dama toma o bispo lá do outro lado, mas joga G por F6, ganhando. Porque mantém as ameaças, né? Ainda tá ameaçando aqui, tem torre F7 também. Então foi torre F6, bispo B3 e aqui ele abandonou. Aí ele fala que ainda o pior é que se joga C por B3 agora, cavalo F6 é o ponto final. E o Fischer termina dizendo o seguinte, que como bem observou o Dr. Tarrasch, não basta ser um bom jogador, é preciso jogar bem. Ele quer dizer aqui que não basta só você ter uma abertura melhor que o adversário, pegar uma vantagem grande e desenvolver o ataque, você tem que arrematar, né? É isso que o Fischer quer dizer aqui. Não adianta só você ser bom, você tem que jogar bem na hora que precisa também. E aí eu vou falar um pouco do título da partida, né? Que é interessante porque ele fala... É obra mestra, uma obra-prima arruinada. E o Evans diz o seguinte, que depois que o Fischer perdeu essa miniatura, que foi a terceira derrota seguida dele pro Geller, a gente viu aquela que ele ganhou do Geller na Rui Lopes, mas ele perdeu 3 seguidas depois daquilo. Kurágica, que era um mestre iugoslavo, também concluiu. O que acontece é que o Fischer não consegue jogar contra o Geller. E outro iugoslavo, Trifunovic, opinou, disse assim... Geller é um dos jogadores melhor preparados no mundo em teoria de aberturas, e isso é verdade. O Geller era muito preparado e eu acho que por isso ele não tinha medo do Fischer, né? Porque ele sabia que ele podia jogar de igual para igual com o Fischer na abertura, ao contrário de vários jogadores. E o Fischer, desde então, não o supera nesse aspecto. Partindo por aí, né? O Fischer de brancas escolhe uma variante moderna muito aguda, jogando para ganhar desde a primeira fase da partida, como ele costuma fazer e como costuma dar certo contra jogadores mais fracos também. Fischer jogou melhor e teve uma posição superior, mas era muito difícil encontrar a solução correta no tabuleiro. Esse desejo de Fischer de solucionar a partida por meio de jogo forçado foi um erro. Bastava ele jogar um pouco mais lento e de forma posicional para ganhar a mesma partida, né? Para ganhar na mesma abertura. E aí o Evans fala que se não fosse pelo... Na verdade, essa opinião dos caras tá meio exagerada, porque se não fosse pelo A3 ali, que foi um erro sério... O Fischer teria ganho em 20 lances essa partida, né? Se ele não tivesse feito o A3 aqui. Mas, na realidade, eu vou concordar um pouco com o nosso amigo Trifunovic aqui. Depois de cavalo E4,
a posição é difícil, porque as pretas só tem um lance que ganha, que é o dama F4. E assim, depois que a gente vê o dama F4, aí fica muito claro. Mas o Fischer já devia estar meio apurado, porque ele gastou 45 minutos só pra achar o dama F1. Então, assim, realmente tem muito mérito aqui, eu acho, essa decisão prática do Geller de jogar o cavalo por E4, porque é o lance que realmente coloca mais obstáculos pra vitória das brancas. Tanto que funcionou. E assim, parece que a 13 é um erro bobo, mas o Fischer era um dos jogadores com cálculo mais preciso no mundo nessa época já, né? Então, se ele errou, é sinal que a posição não era fácil, obviamente. Então essa é uma das derrotas que tem no livro do Fischer, é uma partida bem famosa essa, ela tá em vários livros de cálculo, eu acho, de partidas clássicas, pelas complicações ali que tinha, pelas variantes bonitas também, né, que ele mostra nas análises. E mostra que o Geller era um adversário duro pro Fischer, apesar de ter uma partida no livro que ele ganha bem do Geller, era um cara que dava muito trabalho pra ele, tanto que o Geller terminou a vida com um score positivo contra o Fischer, terminou a carreira assim. Bom, então essa foi a partida 58, Fischer-Geller, surpreendentemente uma derrota do Fischer, mas mesmo assim é uma partida com muitos momentos legais, né? A gente treinou o cálculo pra caramba aqui. Espero que vocês tenham gostado, como sempre. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Deixa um comentário aí também, porque essa partida eu acho que merece um comentário, né? As complicações que a gente viu aqui, as ideias táticas, todos os arremates lindos, realmente não dá pra deixar em branco. Mas é isso, pessoal. A gente continua. Partida 58, estamos chegando bem no finalzinho do livro, mas ainda tem mais 2 partidas pra gente apreciar aí do Minhas 60 Melhores Partidas. Então valeu e até a próxima.